E aí galera, tudo em paz com vocês? Professor Caetano, mais uma aula, videoaula de matemática. Nós estamos estudando o assunto funções e nós vamos ver hoje funções por meio de fórmulas. Nós já vimos função por meio de conjuntos, vimos também função por meio de gráficos e hoje nós vamos ver função por meio de fórmulas. É um assunto muito interessante, também muito cobrado no Enem, e é importante que vocês fiquem sabendo disso. E aí galera, tudo em paz, foco na aprendizagem, quarentena não é férias, escola MBM, professor Caetano, aula de matemática. Vamos começar aqui nossa aula, a gente lembrando a questão do par ordenado. Nós já vimos na videoaula de matemática por meio de conjuntos e gráficos o que seria o par ordenado. Então, eu estou lembrando aqui para vocês de que sempre que nós estamos falando de função, nós estamos relacionando uma grandeza com outra grandeza. Essas grandezas, geralmente, no meio da matemática, elas são representadas por letras x e letra y. Então, nós relacionamos os elementos da coluna x com os elementos da coluna do y através de uma fórmula matemática. E é isso que a gente vai aprofundar nessa videoaula de hoje. Vamos aqui comigo, gente. Qualquer coisa que vocês ainda tenham dúvidas em relação a par ordenado e que eles são representados em parênteses, né? Do lado esquerdo você fica os valores de x e do lado direito os valores de y. Qualquer dúvida que vocês tenham relacionada a par ordenado, vocês podem procurar nessa videoaula aqui que está no meu canal do YouTube, certo? Essa é videoaula matemática por meio dos conjuntos e gráficos. Antes da gente continuar, pedir a vocês que dê o like na nossa videoaula e se inscrevam no meu canal, certo? Vai ajudar a divulgar o nome da nossa escola. Vamos aqui para adiante. Então, no par ordenado, geralmente representado pela letra x e y entre parênteses, você tem lá uma localização de um ponto no plano cartesiano. Você pode ver isso na aula que eu acabei de dizer para vocês. Isso já foi bem explicado na aula anterior. Mas o que é mais importante para a nossa aula de hoje é que sempre os valores dos elementos de y, os valores de y, representam a imagem de x pela função f. Então, os valores de x, de y, melhor dizendo, sempre representam a imagem dos elementos x. Vocês vejam na videoaula anterior, vocês vão lembrar disso. E para adiante, a partir de agora, nós vamos utilizar a seguinte fórmula matemática para representar a imagem de y que representa os valores de x. A imagem dos elementos de y, que são representados pelos elementos de y, nós vamos representar da seguinte forma. Y é igual a f de x, ou y é igual a função de x. Y é igual a f de x. O que é que significa isso, professor? Você vai já ficar sabendo. Primeiro, é importante vocês entenderem que os valores de y, geralmente, na função, eles representam a imagem dos elementos x. Vocês podem relembrar isso facilmente na aula anterior. E agora eu estou introduzindo essa fórmulazinha matemática, que diz que y é igual a f de x. Esse f aqui representa a função. Y são os valores de y na tabela, como vocês sabem. De uma função nós relacionamos duas grandezas, que são representadas por números. Geralmente são representados por números. Essas grandezas podem ser números, podem ser volume, área, etc. Então são duas grandezas que são relacionadas pela letra y, representada pela letra y, que geralmente é a imagem da função, certo? E nós temos a letra x, que representa na função o domínio daquela função. E esse fzinho representa a letra f de função. Vamos aqui para diante para vocês compreenderem melhor. Muito bem, do jeito que eu disse que y é igual a f de x, nessa formulazinha, eu também posso dizer que f de x é igual a y, tanto faz. Tanto faz eu dizer um como o outro, aí você vê a propriedade reflexiva da matemática
Tanto faz eu dizer f de x é igual a y, como y é igual a f de x, certo? Continuando aqui, nós vamos ver o seguinte, galera. Ó. Por exemplo, se eu tenho aqui os valores de y e os valores de x, eu posso colocar eles numa tabelinha aqui que eu deixei separada. Eu posso dizer que os valores de y é igual a 2 vezes os valores de x mais 1. Isso aqui é uma formulazinha dessa função, uma formulazinha matemática. Eu posso dizer que os valores de y é igual a 2 vezes os valores de x mais 1. Como eu sei que f de x é igual a y, ou y é igual a f de x, eu posso vir aqui, no lugar de y, eu colocar f de x. Então é importante que vocês entendam isso. Aqui onde tem y, eu substituí e coloquei f de x. Por quê? Porque eu acabei de dizer que f de x é igual a y. Isso é interessante vocês irem, a priori, vocês vão absorvendo isso e com a prática vocês vão compreender a aplicação disso. Né? Com a prática vocês vão aprendendo a aplicação disso e aí vão se familiarizando com isso. Então eu joguei a seguinte fórmula, eu criei aqui aleatoriamente a seguinte fórmula, y é igual a 2 vezes x mais 1. No lugar de y eu coloquei f de x, então eu estou dizendo agora que f de x é igual a 2x mais 1. Certo? E agora eu posso construir daqui para frente a minha tabelazinha com os valores de x, que é o domínio da função, e os valores de y, que é a imagem da função. Certo? Vamos aqui para diante. Então, por exemplo, eu tenho aqui f de x é igual a 2x mais 1. Se eu começar a estabelecer valores de x, eu vou conseguir, na hora que eu atribuir valores a x, eu consigo achar os valores de y na tabelinha aqui. Para cada valor de x, você tem um correspondente valor de y, como a gente sabe lá do conceito de função. Para cada valor de x, existe um correspondente valor de y. Então, se eu pegar aqui na minha tabelazinha dos valores de y e colocar menos 2, então eu estou dizendo que o x agora eu atribuo a ele o valor menos 2. Então, na formulazinha matemática, onde tem x, eu substituo o valor de menos 2. Então, aqui no lugar de x, eu coloco, em vez de f de x, f de menos 2. E a gente lê isso como f de menos 2 é igual. Esse 2x mais 1, esse 2x é, como vocês sabem, lá de expressões numéricas, que a gente já viu essa aula, esse 2 está multiplicando esse x. Esse 2 aqui está multiplicando esse x, então fica 2 vezes, no lugar do x eu coloco o valor de menos 2 que eu estou atribuindo a ele. Então fica 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2 mais 1. f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 1. O que é f de menos 2? Qual é o f de menos 2? O f de menos 2 é a imagem dele em y. Eu estou procurando o valor de f menos 2. f menos 2 é a imagem de menos 2. Então aqui, f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Continuando, eu digo que f de menos 2 é igual a 2 vezes 2, 4. Mas com menos é menos, fica menos 4 mais 1. Menos 4 mais 3 dá igual a menos 3. São números com sinais diferentes. Aqui a subtração, a soma, são números com sinais diferentes, números inteiros, né, com sinais diferentes. Eu subtraio e repito o sinal do maior, que é o menos, né? E o maior número aqui é 4. Eu vou subtrair esses dois e repito o sinal do maior número aqui, que é menos. Então, repito aqui. Ou então você pode imaginar da seguinte forma. Se eu estou devendo a alguém R$4, e aí eu coloco no bolso, eu entrego, eu pago R$1, então eu vou passar a dever só R$3. Se eu estou devendo a alguém R$4, eu represento isso por menos 4. Significa uma dívida de menos 4. Se eu pago R$1 à pessoa, então eu passo a dever só R$3, certo? Pode interpretar dessa forma também. Então, f de menos 2 dá igual a menos 3. Professor, explica melhor. O que é f de menos 2? f de menos 2 é a imagem do valor menos 2 nos elementos de y, na coluna de y. Qual é a imagem de menos 2? É menos 3, certo? Então, o menos 2 nessa função corresponde a menos 3. Como assim corresponde?
ele quer dizer que num diagrama, num gráfico, numa função, o menos 2 seria o par ordenado, certo? X, e o menos 3 seria o par ordenado Y. Se nós tivéssemos aqui um plano cartesiano, nós diríamos que a abscissa menos 2 está ligada à ordenada menos 3, certo? Então isso aqui são dois pares ordenados que eu representei aqui no começo da aula, dizendo que que y é a imagem de x. Então, se eu tenho aqui menos 2, a imagem é menos 3. Isso aqui forma um par ordenado lá no nosso plano cartesiano, certo? Então, eu tenho aqui que f de menos 2, ou a imagem de menos 2 no plano cartesiano, no gráfico, seria menos 3, certo? Então, você tem um exemplo aqui que f de menos 2 é igual a menos 3, e significa que menos 3 é a imagem de menos 2 em f, ou na função. Significa dizer que o menos 3 aqui é a imagem de menos 2 na função, certo? Então, eu poderia continuar aqui atribuindo valores que eu quiser aqui a x. Então, eu poderia dizer que menos 2 está ligado, conectado a menos 3, e agora eu procuro aqui o valor de menos 1. Se eu substituir menos 1 na fórmulazinha que eu criei aqui, qual é a fórmulazinha que eu criei? F de x igual a 2x mais 1. Então, no lugar de x, eu coloco menos 1, certo? Então, fica f de menos 1 igual a 2 vezes menos 1. No lugar do x, eu coloco menos 1, mais 1. Então, fica f de menos 2 igual a 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1. F de menos 1 é igual a menos 1. Então, a imagem de menos 1, nesse gráfico aqui, ou nessa tabela, a imagem de menos 1 é menos 1, certo? Então, f de menos 1 é igual a menos 1, o menos 1 é a imagem de menos 1 em f. Então, nas abscissas, o ponto menos 1 estaria ligado ao valor de x, o ponto menos 1 dos valores de x estaria ligado a menos 1 nos valores de y. Então, eu posso fazer a mesma coisa para outros números. Eu peguei 2, achei qual é a imagem de menos 2, é menos 3. O menos 3 é a imagem de menos 2 na função. Achei o menos 1, a imagem dele também é menos 1. Posso também achar 0. Então, no lugar aqui do 2x, f de x igual a 2x mais 1, eu colocar 0. Então, ficaria f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1, que dá 1, certo? Então, a imagem de 0 é 1. Se eu colocar no lugar de x, no valor de x, atribuir a ele o valor 1 e substituir na minha fórmula matemática, então fica f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 2, que dá 3. Então, a imagem de 1 na função é 3. Lá na formulazinha, eu substituo o valor de 2, atribuir a x o valor de 2. Aplicando na formulazinha, fica f de 2 igual a 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, eu fiz aqui de forma direta para eu poder adiantar aqui na aula. A imagem de 2 é igual a 5. Então, aqui eu tenho uma tabelazinha preenchida com os valores de x que eu atribuí e a imagem dos valores de x segundo a função que eu criei através dessa fórmula matemática. E a função diz que f de x é igual a 2x mais 1. Então, para cada valor que eu atribuí a x, segundo essa fórmula matemática, eu tenho uma imagem y, certo? Segundo a função que eu criei, certo? Então, esse é um exemplo de fórmulas matemáticas aplicadas à função. Nós já vimos fórmulas matemáticas, a função aplicada em conjuntos, já vimos função aplicada em gráficos, e agora nessa aula nós estamos vendo funções aplicadas em fórmulas matemáticas. Vamos para adiante. Aqui eu tenho aquela fórmula matemática que eu acabei de criar, e eu representei através de uma tabela e também posso representar através de um diagrama. Sabendo que os valores de x pertencem ao conjunto A, que eu acabei de criar aqui esse diagrama, e os valores de y pertencem ao conjunto B, também que eu criei no diagrama, eu tenho que menos 2 está associado a menos 3, a imagem de menos 2 na função é menos 3, a imagem de menos 1 é menos 1, de 0 é 1, de 1 é 3 e de 2 é 5. Então eu posso também representar essa função através de diagramas, como a gente já viu nas aulas anteriores, que é a função por meio de conjuntos. Continuando aqui, eu posso também perceber aqui
que para cada valor atribuído a x, eu tenho seu correspondente valor atribuído a y, e eu posso representar isso através de diagramas ou através de colunas. Como também eu posso representar isso através de um gráfico no plano cartesiano. Você tem aqui o f de menos 2, onde tem x, eu atribuo o valor de menos 2, então eu procuro os valores de x na coluna horizontal. Vocês já sabem disso, que nós já estudamos o plano cartesiano. A gente sabe que o eixo horizontal são os valores de x e o eixo na vertical, os valores de y. Então, você tem na horizontal, na horizontal eu atribuo o valor de menos 2. Esse menos 2 está ligado a menos 3. A imagem de menos 2 na função é menos 3. Então, aqui, menos 2 eu ligo aqui a menos 3. Então, se eu ligo o ponto menos 2 a menos 3, a intersecção vai ser esse pontinho aqui, certo? Então, eu tenho o primeiro ponto do gráfico. Depois, eu tenho f de menos 1, e menos 1 de x é ligado a menos 1 de y. Os valores de y são esses da horizontal. Então, se eu ligar menos 1 de x a menos 1 de y, eu vou ter esse ponto aqui. E aí eu já posso fazer as ligações aqui. Então, já tenho o primeiro ponto. O outro ponto é o 0. Se eu tenho um 0, eu ligo ele a 1. Então, eu pego aqui o 0 e ligo a 1. A intersecção vai ser bem aqui em cima do 1, porque tem o 0 e estou ligando ao valor de 1. Então, aqui seria o ponto 1 da intersecção entre a origem do plano cartesiano 0 e o ponto 1 da imagem do eixo y. Então, eu tenho aqui essa intersecção. Eu já posso ir construindo aqui o gráfico. Falta mais um ponto, 2 pontos, melhor dizendo. F de 1 aqui está ligado a 3. Então, 1 eu ligo aqui ao ponto 3, a intersecção seria esse ponto aqui. Então, mais um ponto. E depois o valor 2 do eixo de y, o eixo de x, eu ligo ao valor 5 do eixo das ordenadas, o eixo y. Então, esses dois pontos aqui, 2 e 5, certo? Eu tenho esse coordenado aqui em cima desse ponto. E aí eu posso construir esse gráfico aqui, certo? Que representa a função f. F de x é igual a 2x mais 1, é representado por esse gráfico aqui, certo? Então, eu tenho aí várias representações. Eu comecei criando uma fórmula matemática, representei e criei uma tabela atribuindo valores a x, depois representei a forma de um diagrama, né? Esse diagrama aqui, e agora eu estou representando aqui na forma de gráfico, certo? Então, aqui, a partir de uma fórmula, eu posso ter a seguinte situação aqui que eu posso passar para vocês. Por exemplo, eu tenho esses dois diagramas aí, e eu estou dizendo que a imagem de menos 1 dos valores de x, atribuída ao conjunto A, certo? Os elementos de x, os elementos x que pertencem ao conjunto A, eu tenho um elemento menos 1. E a imagem dele, certo? No conjunto B é 1, certo? Você vê que a flechinha está ligada a 1, certo? O 0 aqui, a imagem dele no conjunto B, ou nos elementos y do conjunto B, é 2. Então, o 0 aqui está associado a 2 e o 1 está associado a 3. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas duas fórmulas matemáticas representa essa relação entre o conjunto A e o conjunto B? Como é que eu sei, professor, responder isso aí? Eu tenho duas fórmulas matemáticas. F de x é igual a x mais 2, ou então f de x é igual a x menos 2. Qual que essas duas fórmulas aqui realmente faz essa associação entre o conjunto A e o conjunto B? Como é que eu respondo isso, professor? Então, vamos deixar aqui bem claro o que é que eu quero saber. Eu sei que o conjunto A está associado ao conjunto B através dessas associações entre cada elemento de A está associado ao elemento de B. Essa associação ela é regida por uma fórmula matemática. Existe uma fórmula matemática que diz como que estabelecemos essa relação. Eu tenho que escolher aqui qual é a fórmula que mais se adequa, que corresponde aqui a essa associação. Para mim saber disso, eu tenho que substituir os valores. Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui a primeira fórmula, que é f de x igual a x mais 2, f de x igual a x mais 2, e aí eu substituo os valores aqui, ó. F de menos 1 é igual a menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, como vocês sabem, são números com sinais diferentes, subtrai, repete o sinal do número maior aqui, que é o 2, o sinal dele é mais, então o resultado fica positivo.
Menos 1 mais 2 dá igual a 1. Então, menos 1 está ligado a 1. Será que essa é a fórmula? Sim. A primeira tentativa que nós fizemos aqui foi com menos 1 e já deu certo. O menos 1 aqui está ligado a 1. Então, primeiro deu certo. Agora vamos ver com o zero se dá o mesmo resultado. Se eu substituir aqui o valor 0, tem que dar 2. Se eu substituir aqui o valor 1 na fórmula, tem que dar 3. Quando eu substituir o valor menos 1, deu 1. A primeira tentativa deu certo. Lembrando que para poder ser reconhecida essa fórmula matemática, ela tem que servir para todos os três valores de x. Se todos os três valores de x forem realmente o resultado realmente der associado aos valores de y, então essa fórmula aqui é a fórmula que nós estamos procurando. Se pelo menos um dos valores que eu substituir não der, gente, então é porque essa fórmula não é uma função, essa fórmula matemática não é a função dessa associação entre o conjunto A e o conjunto B. Então vamos ver aqui as outras duas. Se eu substituir aqui o valor de 0 na função f de x, fica 0 mais 2 que dá igual a 2. Então também está valendo, certo? Então também está valendo para o 0. Agora vamos ver se está valendo para o 1. Se eu substituir aqui f de x mais 2, o valor 1 fica f de 1 igual a 1 mais 2, f de 1 fica igual a 3. Então f de 1 igual a 3. Então está correto. Essa é a fórmula que nós estamos procurando. Vamos ver aqui a outra, vamos ver se está certo. Na outra fórmula que eu estou procurando, é f de x mais 2, agora a outra é f de x igual a x menos 2. Vamos ver aqui, f de x igual a x menos 2. Se eu substituir o valor menos 1 aqui atribuído, vai dar menos 3, então já não é. Se pelo menos 1 não der certo, galera, é porque essa função aqui, essa fórmula matemática, ela não é a função, ela não é a fórmula matemática que rege essa função aqui entre o conjunto A e o conjunto B, essa relação de função entre o conjunto A e o conjunto B, ela não é regida por essa fórmula f de x é igual a x menos 2. Ela é regida pela fórmula f de x é igual a x mais 2, certo? Então, essa daqui seria a resposta correta. F de x igual a x mais 2. Vou sublinhar aqui só para... Deixa eu ver se eu acho a caneta. Vamos sublinhar aqui a resposta correta, né? F de x é igual a x mais 2, ok? Vamos continuar aqui nossa videoaula. Eu também posso ter a seguinte situação, galera. Se eu tenho aqui os dois conjuntos aqui, conjunto A, representado por esses elementos, menos 1, 0 e 1, e o conjunto B, representado por esses elementos 1, 2, 3. Se eu disser que f de x é igual a 3, qual é o valor de x? Se eu disser que f de x é igual a 3, qual é o valor de x? Olha, se f de x é igual a 3 e 3 é os valores de y, se 3 é os valores de y, eu procuro aqui os valores de y pertencem ao conjunto B. Eu venho aqui no conjunto B e acho os valores dele. Aqui 1, 2 e 3. E eu estou vendo que tem o 3 aqui no conjunto B. E ele está ligado a 1. Então, se f de x é igual a 3, qual é o valor de x que está ligado a 3? É 1. Então, o valor de x aqui nessa pergunta seria 1. Se f de 1 é igual a 3, então, se f de x é igual a 3, então x é igual a 1, porque a gente vê aqui no conjunto que 3 está associado a 1. O 3 é a imagem de 1 na função f, certo? Então, se faz uma questão assim, f de x igual a 3, qual é o valor de x? O valor de x é 1, porque o diagrama me dá aqui que o 3, o 1 está ligado a 3, porque o 3 é a imagem do elemento 1 nessa função aqui, ok? Então, outra pergunta, eu tenho f de 0 é igual a y, f de 0 é igual a y. Olha, f de 0 e x0 aqui são os valores de x. Eu procuro aqui no conjunto A os valores de x, menos 1, 0 e 1. Tem um valor 0 no conjunto x, aqui no elemento de x pertencente ao conjunto A? Tem. Este 0 está ligado a quem? Está ligado a 2. Se f de 0 é igual a y, então qual é o valor de y? Y é igual a 2, porque o 0 está ligado a 2. Então seria uma outra fórmula aí da gente encontrar os valores de x e de y, se a questão der
o diagrama da função estabelecida entre conjunto A e conjunto B. Então você consegue achar os valores de x e de y. Okay? Eu posso também fazer o seguinte. Eu entrego um gráfico, certo? Eu acabei de entregar um diagrama e pedi os valores de y e de x, certo? Eu entreguei um diagrama aqui e te perguntei quais são os valores de x e de y. Eu posso também fazer através de um gráfico. Eu entrego o gráfico aqui e peço quais os valores de x e y. Então, qual a forma matemática entre essas duas aqui que representa esse gráfico? Qual dessas duas formas matemáticas representa entre essas duas formas matemáticas representa essa função aqui que está no gráfico? Então, eu pego aqui que o menos 1 do valor de x são os elementos que estão na horizontal, o menos 1 está ligado a 2. Eu tenho também que o 1 está ligado a menos 4. E tenho também que o 0 está ligado a 3, certo? Que está em cima do eixo do y, certo? Então eu vou substituir esses valores aqui para saber qual dessas duas formas representa esse gráfico aqui. Então, se eu pegar aqui o menos 1 no gráfico está ligado, o menos 1 de x, né? Do eixo x, do valor de x, está ligado a 2 dos valores na vertical de y. Então, se der menos 2, então essa forma aqui pode ser uma forte candidata a ser a equação da função desse gráfico. Então, quanto é que fica f de menos 1? F de menos 1 é igual. Então, na formulazinha, eu substituo onde tem x, eu coloco menos 1. O valor de menos 1 do x. F de menos 1 é igual a menos 1, né? Substituir aqui o valor de menos 1, mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Então, f de menos 1 dá 1. Então, a função f de x igual a x mais 2, ela não pertence a esse gráfico, porque o f de menos 1 tem que dar 2. E aqui o f de menos 1 deu 1. Então, essa aqui não é, essa função aqui, essa fórmula matemática aqui, ela não representa essa função do gráfico, certo? Vamos aqui adiante, vamos agora testar a outra fórmula, que é f de x igual a x mais 3. Então, vamos pegar aqui o menos 1 e o valor tem que dar 2. F de menos 1 é igual, onde tem o valor de x, eu coloco menos 1. Então, f de x fica f de menos 1, certo? Eu substituí aqui esse valor aqui, menos 1, certo? E aí, onde igual a x mais 3, onde tem x aqui, eu coloco menos 1, fica menos 1 mais 3. F de menos 1 é igual a menos 1 mais 3, fica f de menos 1 é igual a 2. Menos 1 mais 3 está igual a 2. Então, f de menos 1 é igual a 2, está de acordo com o meu gráfico, f de menos 1 igual a 2. Vamos ver agora para os outros valores. F de 0. Se eu substituir na fórmula x por 0, fica f de 0 igual a 0 mais 3, f de 0 igual a 3. Está certo com o gráfico? Sim, porque aqui no gráfico o 0 está ligado com o ponto 3 do eixo do y. Então está certo. Segundo ponto deu certo. Vamos ver o terceiro ponto. Agora nós vamos ver o f de 1 que tem que dar 4. Então, na forma matemática, substituir o x por 1, f de 1 é igual a 1 mais 3, f de 1 igual a 4. Então, isso confirma que essa fórmulazinha f de x igual a x mais 3 é representada por esse gráfico aqui dado na questão, certo? Então, você pode ver aqui, você já pode ver que nas questões que eu vou passar para vocês, já tem questões parecidas com isso. A primeira, você tem uma coluna, e aí você quer saber qual é a imagem de 1 nessa coluna. Está aqui os valores de x e está aqui os valores de y. Você quer saber qual é a imagem de 1 do número 1 na função. Também está muito fácil, gente. Sabendo que os valores de y é a imagem dos valores de x, certo? Então, o 2 aqui, qual é a imagem do 2? Qual é a imagem do 3 na função? A imagem do 3 é 8. E qual é a imagem do 1, certo? Então está muito fácil essa questão aqui. Aqui na questão ele quer saber qual é o valor de f de 2 na função. F de 2, onde tem o x eu colocasse 2, daria quanto? Está aqui a formulazinha, ó. F de x é igual a x mais 4, se eu substituir o x aqui por 2, 2 mais 4, então você vê aqui na tabela que o f de 2 vai dar quanto? Aqui você marca o valorzinho aqui, certo? Na outra questão, na terceira questão, você tem essa fórmula matemática f de x igual a x menos 1, respondo, o elemento 0 do conjunto B é a imagem de qual elemento do conjunto A? O elemento 0 aqui do conjunto B é a imagem de qual elemento do conjunto A? Também está muito fácil, né, gente? Basta você marcar. Na outra questão aqui,
você pergunta, na função f de x igual a x menos 1, qual é o valor de f de 3? Qual é o valor de f de 3? Se eu substituir aqui o x por 3, vou ter o valor de f de 3, e aqui também já é representado o gráfico, também está muito fácil, né? E aí, na oitava, se eu não me engano, na oitava questão, você tem a função f de x igual a x menos 1, qual é o valor de f de 2? Então, aqui através do gráfico está muito fácil também para achar o valor de f menos 2. De f de 2, você pode também substituir na função f de x igual a x menos 1. Basta substituir, você vai achar o valor de f de 2. Se não me engano, sétima questão, você tem a função f de x igual a x menos 1. Se f de 3 é igual a y, qual será, neste caso, o valor de y? Se f de 3 é igual a y, qual será, nesse caso, o valor de y? Olha, você tem aqui o f de 1 é igual a 0, o f de 2 é igual a 1, e aí você tem o f de 3, é muito fácil, basta olhar para o gráfico, você encontra o valor. Então, aqui na próxima e última questão, você tem f de x igual a menos 1, responda qual é o valor de f de 4, só é substituir na fórmula, para achar o valor de f de 4, que você vai achar aqui e marcar. Então, está muito fácil as questões, está muito de acordo com a aula que nós damos aqui para vocês, certo? Está fácil, basta vocês irem lá, galera, que vai dar certo, certo? Então, galera, fé em Deus, aula do professor Caetano. Qualquer dúvida, assistam às videoaulas anteriores. Não esqueça de dar um like nas videoaulas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, fé em Deus. Vamos para cima, que quarentena não é férias. Valeu, fui!